Olá meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do YouTube. Hoje nós vamos resolver um desafio que foi postado lá no canal do Telegram. A questão é a seguinte, primeiramente é uma questão da banca CESP-CEBRASP com alto índice de erros. E ela diz, em razão do arranjo sintático na expressão da geração anterior à nossa, torna-se obrigatório o emprego do sinal indicativo de crase, apesar de esta preceder um pronome possessivo. Então essa crase, ela é obrigatória e mesmo que ela preceda um pronome possessivo, então é isso que a gente vai ver agora. Primeiro, vamos pensar aqui na regra. A crase ela é facultativa antes de pronomes possessivos adjetivos femininos. Aqui você vai conseguir compreender o que é essa diferença, ou seja, por que esse trecho, esse nome adjetivo ali faz a diferença na regra da crase. O pronome possessivo adjetivo é aquele que acompanha, então você pode gravar aqui a palavra acompanhar. Por quê? Ele faz parte da nossa geração de estudante, então perceba que aqui nós temos um pronome possessivo e ele está acompanhando geração, ou seja, a geração está explícito aqui no trecho. Esta é a sua geração de jogadores, então perceba que o sua, um pronome possessivo, ele está acompanhando geração, ou seja, ele é um pronome possessivo adjetivo, e este sim é o caso da regra. E o que seria então, professor, o pronome possessivo substantivo? É aquele que substitui. Por exemplo, dirigiu-se àquela casa e não à sua casa. Então você vai perceber que aqui está implícito, está elíptico o termo casa. Então ele é considerado um pronome possessivo substantivo. Um outro exemplo. Eu fui à formatura dele, mas ele não compareceu à minha. No caso, a minha, vamos colocar aqui, formatura. Agora um outro exemplo, na geração anterior à nossa, na geração anterior à nossa geração. Então nós temos também aqui um termo implícito. E esse exemplo aqui é o exemplo do nosso desafio. Então perceba que se trata de um pronome possessivo substantivo. Aí nesse caso, a crase ela é obrigatória. Mas por que ela é obrigatória? Lá na regra do artigo. Então, nesse caso aqui, esse artigo antes do pronome, ele é obrigatório. Então, se o artigo ele é obrigatório e nós temos uma preposição, se é anterior a algo, então essa crase se torna obrigatória. Então, simples assim. E como que os gramáticos, ou seja, como que a gente pode ver isso também de outra forma? Segala diz que ocorrendo a elipse do substantivo, o A será acentuado. Então, percebeu que a formatura não está aqui, geração também não. Então essa crase ela é obrigatória. E agora, para a gente explicar a parte do pronome possessivo adjetivo, Bechara diz o seguinte, que a crase ela é facultativa antes de pronome possessivo com substantivo feminino claro. Nós podemos entender claro como explícito, aquele que está aqui, geração. E no singular, porque se estiver no plural, lógico que aí nós teremos apenas o artigo. Então, nesse caso, facultativo. Logo, o gabarito do nosso desafio é certo. Sim, a crase ela se torna obrigatória, mesmo apesar de estar precedida de um pronome possessivo. Ok? Um abraço, parabéns a todos que resolveram a questão, todos que participaram do nosso desafio e até os nossos próximos vídeos.